António Botelho, e assim diz chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Simão António Botelho, que assim diz chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade 18 anos. 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida. As louçanias do coração que ainda não sonha em frutos e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos. Foi para a Índia em 17 de março de 1807. Marcos Botelho estava na festa de endoenças, defrontando uma dama, namorada sua, e desleal que ela era. Noutro ponto da igreja estava apontando com olhos e coração à mesma mulher um alferes de infantaria. Marcos enfriou o ciúme, mas à saída do templo encarou no militar e provocou. Amigos de ambos conseguem aplacá-los quando Luís Botelho, irmão de Marcos, não se conteve. O alferes derribou o morto, mas o homicida foi livre, por graça régia. Domingos Botelho, o outro irmão de Marcos, devia ter uma vocação qualquer. E tinha. Era excelente flautista. E a tocar flauta se sustentou 2 anos em Coimbra por seu pai lhe ter suspendido a mesada por igual tempo. Os rendimentos não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. As artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e de Pedro III, não as sabemos. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e captando a bem-crença da rainha para amolecer as durezas da dama, Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa.
o juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o segundo dos seus filhos. Conseguiu ele, Domingos Botelho, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. Simão, com 1 ano de idade, desembarcou no Porto, no cais fronteiro ao convento de Monchique, e dali seguiu com a família para Vila Real. A dama do paço não foi ditosa com o marido. Molestavam-o nas saudades da corte, das pompas das câmaras reais e dos amores de sua feição e molde que imolou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não impedeu que se reproduzissem filhos. Oh, Menezes, aquilo que é? São os nossos amigos e parentes que nos vêm esperar. Em que século estamos nós nesta montanha? Em que século? O século é tanto 18 aqui como em Lisboa. Ah, sim? Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. À distância de uma légua de Vila Real estava a nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos Correios de Mesquita é a mais antiquada no feitio e as librés dos criados as mais surradas que figuravam na comitiva. Fernão Botelho, pai de Domingos Botelho, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora. Não haverá risco em ir dentro daquela antiguidade? Posso assegurar-lhe que a minha liteira não tem ainda 100 anos e os machos não excedem os 30. Sabiam que Rita Preciosa era dama da senhora Dona Maria I. Porém, de soberba com que os tratou, ficaram pensando se seria ela própria rainha. Repicaram os sinos quando a comitiva assomou à porta da velha casa de Fernão Botelho. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. É uma bonita vivenda. Para quem foi criada nos palácios em Mafra e Sintra, na bem posta que a luz. Dona Rita veio dizer ao marido que tinha medo de ser devorada pelas ratazanas, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. Dona Rita ria dos primos que, por amor dela, empoavam as cabeleiras com desgracioso esmero e cavalgavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não cuidava assim o seu marido. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor.
Um só exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre esposo deforme e a esposa linda, lhe ocorria e mortificava a memória. E esse era o casamento de Vênus e Vulcano. Se erguido o véu da perfídia, nem me queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par da clavina de Luís Botelho, que varara em terra o alferes, estava a fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido. Este viver de sobressalto durou pouco. Empenharam os seus amigos na transferência. Foi nomeado para Lamego e em 1801 achava-se corregedor em Viseu. Que diz a carta? É o Manuel que se queixa de não poder viver com o irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas, insultando os habitantes e provocando-os à luta com açoadas. Que vergonha. Este meu filho Simão é bem a figura e o gênio de seu bisavô, Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que deu trás os montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Quero que tu, meu filho, sejas cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança e justifica-se nobre dos 4 costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com os exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o das extravagâncias por amor do talento. Pede-lhe explicações do mau viver com Manuel. O meu irmão quer forçar-me a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm a aparência de 20. É forte de compleição, belo homem, mas todo avesso em gênio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do seu antepassado general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malcrença de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. Não andes como pessoas mecânicas, não? Finalizavam as férias quando o corregedor teve um grande dissabor. Um dos criados tinha ido levar a beber os machos e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas. Os donos espancaram o criado quando Simão passava. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenou ao meirinho-geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou por portas travessas dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. As recordações esporiavam-no a façanhas novas. A mocidade estudiosa, em grande parte,
simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade mais por pressentimento do que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer reboar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses, de ver é, que deviam pertencer à geração nova. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque esse tempo Luís Pinto de Sousa negociou a ignominiosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, a exclusão de ingleses de nossos portos e indemnização de alguns milhões à França. Mirabeau, Danton, Robespierre e alguns outros são os nomes da Revolução. Quem os difamar na minha presença terá que se afrontar comigo. Os discursos, a remedo de alguma clandestina objurgatória de Saint-Just, afugentavam aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Um dia proclamava o demagogo académico aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. Portugal só se pode regenerar num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erga mais uma das 1000 cabeças contra a clava do Hertos popular. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a escandescência. O jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico. A grandes instâncias dos amigos de seu pai e parentes de Dona Rita Preciosa, foi solto 6 meses depois. Perdido o ano letivo, voltou para Viseu Simão. O corregedor repeliu da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. Simão, já estamos à mesa. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até o romper da alva. Em casa encerrava-se no seu quarto e só saía quando o chamavam para a mesa. Simão Botelho amava. Amava uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez para amá-la sempre. Dona Rita pasmava da transformação e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra.
Simão confidenciava com sua irmã mais nova. Teresa era a amada de Simão e não ficara ela incómoda da ferida que fizera no coração do vizinho. Amava-o também e com mais sinceridade que a usual nos seus anos. E este amor era singularmente discreto. Viram-se e falaram-se 3 meses sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às duas famílias. O destino que ambos se prometiam era o mais honesto. Dizem que o amor aos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que está da fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Eu, Teresa de Albuquerque, devo ser porventura uma exceção no meu amor. O meu pai e a minha família são odiosos ao pai de Teresa por motivos de litígios, em que meu pai deu como juiz sentenças contra. Afora isso, ainda feri 2 criados de seu pai na celebrada pancadaria da Fonte. É, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando-se o dever de se obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, é verdadeiro e forte. Ai, meu pai. Meu pai. Dezoito anos, e degradado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. Ódio, ódio sim contra a falsa virtude de homens feitos bárbaros em nome da sua honra. 18 anos. Quando os chamaram para partir para Coimbra,
Lançou-se do leito de tal modo transfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra. Tem cuidado, Simão. Assevero-te que de todo te abandonarei se tu caíres em novas extravagâncias. Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu e achar-me-ás no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão ter as minhas cartas e na primeira te direi em que nome has de responder à tua pobre Teresa. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma o viam. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A esse tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança destacado no Porto, licenciou-se para estudar na Universidade das Matemáticas. Animou-o a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele. Achou-o quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro género. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um académico. A esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante. Deixou o marido e fugiu com ele para Lisboa e daí para a Espanha. O pai de Teresa não embicaria na impureza do sangue do corregedor se o ajustarem seus 2 filhos em casamento se compadecesse com o ódio de um e o desprezo do outro. A mãe de Rita tinha proibido às filhas trocarem vistas com pessoas daquela casa. No dia seguinte, à mesma hora, levada pela simpatia que lhe causara aquele gesto de amizade, tornou Rita à janela. E lá viu Teresa com os olhos fitos na sua, como se a estivesse esperando.
virás a ser um dia minha irmã. Mas peço-te para não dizeres nada à tua família. Seria muito mau para mim e para Simão. Como se atrasou? Já não respeito nesta casa. Não tenha a confiança de pôr olhos em pessoa de minha casa. Se quer casar, case com um sapateiro, que é um digno genro do seu pai. Teresa não ouviu o remate da brutal apóstrofe. Tinha fugido aturdida e envergonhada. Porém, como o desabrido ministro ficasse bramindo no quarto e Tadeu de Albuquerque saísse a uma janela, a cólera do doutor redobrou e a torrente de injúrias, longo tempo represada, bateu no rosto do vizinho, que não ousou replicar. Tadeu interrogou a filha e acreditou que foi causa, à senha de Domingos Botelho, estarem as duas meninas praticando inocentemente por trejeitos em coisas da sua idade. Desculpou a criancice de Teresa, admoestando-a que não voltasse àquela janela. Esta mansidão do fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de casar em breve a filha com seu primo Baltazar Coutinho de Castro Daire, senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia. O que ele fez foi chamar a Viseu o sobrinho de Castro Daire. Por parte de Baltazar Coutinho, a paixão inflamou-se tão depressa quanto o coração de Teresa se congelou de terror e repugnância. O morgado de Castro Daire, atribuindo a frieza da sua prima à modéstia, inocência e acanhamento, lisonjeou-se do virginal melindre daquela alma e saboreou de antemão o prazer de uma lenta, mas segura conquista. É tempo de lhe abrir o coração, prima. Está bem disposta a ouvir-me? Eu estou sempre bem disposta a ouvi-lo, primo Baltazar. Os nossos corações, penso eu, que estão unidos. Agora é preciso que as nossas casas se unam. Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradável? Disse-me que é impossível fazer-se. O primo engana-se. Os nossos corações não estão unidos. Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa. Nem me lembro que o primo pensasse em tal. Quer dizer que me aborrece, prima Teresa? Não, senhor, já lhe disse que o estimava muito. E por isso mesmo não devo ser esposa de um amigo a quem não posso amar. A infelicidade não seria só minha. Muito bem. Posso saber quem é que me disputa o coração da minha prima? Como queriam saber? Lucro saber pelo menos que a minha prima ama outro homem. É exato? É? E com tamanha paixão que desobedece a seu pai. Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria se casasse contra a vontade do meu pai. Mas eu não disse ao primo Baltazar que casava. Disse-lhe unicamente que amava. Sabe a prima que eu estou espantado do seu modo de falar. Quem pensaria que os seus 16 anos estavam tão abundantes de palavras? Não são só palavras, primo. São sentimentos que merecem a sua estima por serem verdadeiros. Se eu lhe mentisse, ficaria mais bem vista de meu primo? Não, prima. Fez bem em dizer a verdade e de a dizer em tudo. Ora, olhe. Não duvida declarar quem é o ditoso mortal da sua preferência. Que lhe faz saber isso? Muito, prima. Todos temos a nossa vaidade. E eu folgaria de me ver vencido por quem tivesse merecimentos que eu não tenho a seus olhos. Tem a bondade de me dizer o seu segredo, como diria a seu primo Baltazar se o tivesse em conta de seu amigo íntimo? Nessa conta que eu não posso já ter. Pois nem para amigo me quer. O primo não me perdoa a sinceridade que eu tive. E será de hoje em diante meu inimigo. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu lhe provarei que sou seu amigo, se alguma vez a vir casada com algum miserável indigno de si. Casada? Casada com algum famoso ébrio. Ou jogador de pau. Valentão de aguadeiros. Distinto cavaleiro que passa os anos letivos encarcerado nas cadeias de Coimbra. Não tem mais que me diga, primo Baltazar. Tenho. Não cuida agora a prima que está falando com o namorado infeliz. Convença-se de que fala com o seu mais próximo parente
mais sincero amigo e mais decidido guarda da sua dignidade e fortuna. Prima, queira sentar-se algum tempo mais. Como a prima sabe, frequentei o meu último ano em Coimbra, há 2 anos. Conheci de sobra Simão Botelho. Quando me contaram a sua afeição ao académico, pasmei da boa-fé da priminha. Depois entendi que a sua mesma inocência devia ser o seu anjo da guarda. Não se recorda de ter visto Simão Botelho associando com a ínfima vilanagem desta terra? Não viu os seus criados, com as cabeças quebradas pelo tal verdor de feiras? Não lhe constou que ele, em Coimbra, abarrotado de vinho, andava pelas ruas armado como um salteador de estradas, proclamando à canalha a guerra aos nobres e aos reis e à religião dos nossos pais? A prima ignoraria isto, porventura? Ignorava parte disso, e não me aflige sabê-lo. Desde que conheci Simão, não me consta que ele tenha dado o menor desgosto à família. Nem ouço falar mal dele. E está por isso persuadida que Simão deve ao seu amor a reforma dos costumes. Não sei, nem penso nisso. Não se zangue, prima. Vou dizer-lhe as minhas últimas palavras. Eu hei de, enquanto viver, trabalhar por salvá-la das garras de Simão Botelho. Se seu pai lhe faltar, fico eu. Se as leis a não defenderem dos ataques de seu demónio, eu farei ver ao valentão que a vitória sobre os aguadeiros não o poupará ao desgosto de ser levado a pontapés para fora da casa de meu tio, Tadeu de Albuquerque. Então o primo quer-me governar? Quero-o dirigir, enquanto a sua razão precisar de auxílio. Tenha juízo, e eu serei indiferente ao seu destino. Não enfade mais, prima Teresa. Baltazar Coutinho foi dali procurar seu tio e contou-lhe o essencial do diálogo. Referiu o pai a sua ira e meditou. Horas depois chamou sua filha. Senta-te aí, minha filha. É minha vontade casar-te com o teu primo, Baltazar. Porém, sei que não é essa a tua vontade. Não te violentarei no meu desejo. Mas também não consentirei que te entregues de coração ao filho do meu pior inimigo. Estou a resvalar para a sepultura. E mais depressa descerei a ela, perdendo o amor da filha que já considero morta. Pergunto, Teresa, se tens dúvida em entrar num convento e em esperar que o teu pai morra, para seres desgraçada à tua vontade. Meu pai, eu... Entrarei para o convento, se essa for a vontade, meu pai. Porém, peço-lhe que se não prive de me ter em sua companhia, nem prive a mim dos seus afetos. Prometo que eu pratique alguma ação indigna ou lhe desobedeça no que é virtude obedecer. Serei morta para todos os homens, menos para meu pai. O coração de Teresa adivinha que a lealdade tropeça a cada passo na estrada real da vida e que os melhores fins se atingem por atalhos onde não cabem a franqueza e a sinceridade. Na carta que escreveu a Simão Botelho, dizia que contemporizava com o pai, pondo a mira no futuro sem passar pelo dissabor do convento, nem romper com o velho em manifesta desobediência. Parecia bonançoso o céu de Teresa. Ao romper da alva de um domingo de junho de 1803, foi Teresa chamada para ir com seu pai à primeira missa da igreja paroquial. Vestiu-se a menina assustada e foi apresentar-se a seu pai.
Perguntou à filha se acordou de bons humores para dar ao pai um resto de velhice feliz e disse-lhe: vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. É preciso que te deixes cegamente levar pela mão do teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade... Que a tua felicidade... Que a tua felicidade... Teresa tão distraída estava que escassamente ouviu as primeiras palavras e nada das últimas. Não me respondes, Teresa? Que hei de eu responder-lhe, meu pai? Dás-me o que te peço? Enches de contentamento os poucos dias que me restam? E será o pai feliz com o meu sacrifício? Não digas sacrifício, filha. Amanhã, por estas horas, verás a transfiguração que se dará na tua alma. Teu primo é um composto de todas as virtudes. E ele quer-me depois de eu me ter negado? Se ele está apaixonado, filha, e tem a confiança suficiente para crer que tu amarás muito. E não será mais certo odiá-lo eu sempre? Eu agora mesmo o abomino como nunca pensei que pudesse abominar. Meu pai, mate-me, mas não me force a casar com o meu primo. É escusada a violência, porque eu não caso. Hás de casar. Quero que cases. Quero. Quando não, serás amaldiçoada para sempre. Morrerás num convento. Esta casa irá para teu primo. Nenhum infame há de pôr um pé nas alcatifas dos meus avós. Se és uma alma vil, não podes herdar apelidos honrosos que pela primeira vez foram injuriados pelo pai desse miserável que tu amas. Entra no teu quarto e espera que daí te arranquem para o outro, onde não verás um raio de sol. Teresa entrou serenamente no seu quarto. Tadeu Albuquerque foi encontrar seu sobrinho e disse-lhe que não lhe podia dar a sua filha porque já não tinha filha. Baltazar, que a juízo de seu tio era um complexo de excelências, tinha apenas uma quebra: a absoluta carência de brios. Baltazar não aprovou a reclusão num convento e aconselhou o tio a deixá-la estar em casa. Teresa maravilhou-se da quietação inesperada de seu pai e desconfiou da incoerência. Escreveu a Simão. Nada lhe ocultou do sucedido, nem as ameaças de Baltazar por delicadeza suprimiu. Rematava comunicando-lhe as suas suspeitas de algum novo plano de violência. O académico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos olhos para decifrar o restante da carta. Tremia sesões e as artérias frontais arfavam-lhe entumecidas. Não era sobressalto do coração apaixonado. Era a índole arrogante que lhe escaldava o sangue.